Meu nome é Ricardo Rocha e eu quero levar vocês numa viagem na história das marcas. A gente vai começar lá na pré-história, depois a gente vai voltar um pouquinho, vai chegar nos tempos modernos e se tudo der certo, no final do vídeo a gente vai entender por que a gente gosta tanto de marca. Por que a gente gosta tanto de marca? Já parou para pensar? Não é um pouco esquisito a gente se apaixonar por uma empresa? Pensa comigo, eu sou um grupo de pessoas que se junta todo dia no mesmo lugar para produzir alguma coisa, para prestar um serviço. Mas por que a gente gosta tanto de marca, né? Por que tem gente apaixonada por marca? Por que a gente escolhe tatuar uma marca na nossa pele? Por que a gente defende, arranja briga na internet por causa de marcas? Eu até entendo que a gente goste de coisas e que a gente não controle muito os nossos impulsos, né? A gente não controla muito os nossos desejos. Mas marca é uma coisa um pouco estranha de gostar, não é? Bom, a gente gosta de marca, isso é fato. Você conhece alguém que é apaixonado por uma marca? Você conhece alguém que é um defensor de uma marca? Você conhece alguém que ama o lugar onde trabalha? Para falar de marca, vamos falar da origem da palavra marca. Então, o termo brand em inglês, ele deriva de um termo nórdico, eu vou tentar a pronúncia bem nórdica, sabe? Brander. Muito provavelmente não era assim que se falava. Ele era um termo utilizado para designar aquele ferro quente que se usa para marcar animal. A primeira utilização de marca nesse sentido, então, é para marcar um gado mesmo, para determinar posse, para dizer quem é dono daquilo. Se eu for voltar um pouquinho, eu posso pensar nos fabricantes de vinho. Os primeiros fabricantes de vinho também deixavam sua marca no rótulo do vinho, né? Naquela embalagem, na cuia onde vinha o vinho. Porque eu precisava identificar quem tinha feito aquele vinho, para eu saber mais ou menos o que esperar daquela uva, daquela receita. Aí a gente pode levar para um lado mais romântico dessa história. Imagina que marca pode ser atribuído a designar a autoria de alguma coisa. E aí eu coloco os pintores como os primeiros artistas da marca, né? Os primeiros românticos da marca, que queriam deixar o seu nome num quadro, numa obra, numa escultura, para dizer quem é o autor daquela escultura, o autor daquela obra. Mas se eu for pensar assim, com um pouco mais de entusiasmo sobre as marcas e sobre essa história de que a marca é um autor querendo identificar a sua obra, eu posso levar essa história para o início da humanidade, quando os ancestrais dos homens resolveram deixar sua marca na parede, desenhar a mão numa caverna e identificar que ali passou uma pessoa, que ali tinha um autor, que tinha alguém querendo expressar alguma coisa. Se eu for muito romântico, até um pouco lúdico, eu posso dizer que, na minha opinião, a primeira marca do mundo é a primeira marca deixada por um homem na história. Uma abordagem mais moderna das marcas traz a marca como algo que leva a uma ideologia e não só a marcação de um produto, né? Então eu não estou só identificando o fabricante de determinado produto, eu estou querendo atribuir a esse produto alguma ideologia, algum conceito, né? Então as marcas trazem isso hoje, mas usar símbolo para atribuir conceito não é novo. Se você for pensar a história das religiões, por exemplo, as religiões sempre usaram símbolos para propagar suas ideias, né? Se eu for começar lá das primeiras constelações, né, as histórias que eram contadas sobre as estrelas representavam símbolos dessas histórias. A nossa relação com símbolos e significado é muito anterior ao uso empresarial das marcas. Então imagina, uma cavalaria, por exemplo, ela tinha símbolos. Ela usava esses símbolos para falar dos seus valores. Os reinos, os impérios tinham símbolos, tinham bandeiras, tinham brasões. Também para identificar o império, mas para identificar o conjunto de valores que regia aquele império. Uma das principais diferenças entre nós e os outros animais é a nossa capacidade de colaborar coletivamente com desconhecidos. Imagina que eu quero voar para Nova York. Eu entro num site, compro a passagem, vou para o aeroporto, embarco no avião, eu chego em Nova York, faço minha viagem, faço o caminho de volta. Provavelmente
vai ser o meu primeiro encontro com quase todas as pessoas responsáveis por essa viagem. Da agência de viagem, com a pessoa que me recebeu no check-in, com o piloto do avião, com as pessoas da imigração. Então o meu contato vai ser o primeiro contato com muita gente. Mesmo assim, eu consigo cumprir essa tarefa. Essa nossa capacidade de se relacionar em grupo fez com que a gente se relacionasse com grupos diferentes, de formas diferentes. Ou seja, eu não falo com a moça que me recebeu para o check-in da mesma maneira como eu falo com a minha mãe. Eu não falo com meu irmão da mesma maneira como eu falo com a minha mãe. Minha mãe mesmo dizia que eu não estava falando com os meus amigos quando eu falava alguma coisa errada com ela. Porque ela espera que eu trate ela diferente do que quando eu trato com meus amigos. Então, apesar de interagir de forma efetiva com pessoas que eu não conheço, eu não interajo com todo mundo da mesma forma. Cada pessoa espera um tipo de tratamento de mim, espera uma interação comigo. E eu espero uma interação diferente com várias pessoas. Eu não espero uma super intimidade com um piloto que nunca me viu na vida. Eu espero um certo distanciamento. Os símbolos são muito úteis para fazer isso. Os símbolos são muito úteis para identificar grupos de pessoas. E eles também vão identificar como eu devo me relacionar com esse grupo. Imagina o quão inconveniente ia ser para um rei se ele tivesse que falar para todo mundo o tempo todo que ele era rei. Se ele tivesse que constantemente se apresentar como rei e esperar que você primeiro soubesse quem ele é, primeiro ouvisse a apresentação para saber como lidar com ele. I'm Arthur, King of the Britons. Whose castle is that? King of the who? The Britons. Who are the Britons? Well, we all are. We are all Britons. And I am your king. Didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective. Então, no caso do rei, ele passa a usar um conjunto simbólico para demonstrar a sua majestade, a sua autoridade, a sua diferenciação para outras pessoas. Nesse conjunto simbólico entra castelo, entra corte, entram roupas exclusivas, entra todo um cerimonial, todo um conjunto de símbolos e de rituais que cercam essa pessoa para que todo mundo saiba que ele é um rei sem que ele precise dizer isso. Isso vale para rei, isso vale para o clero, e o clero se vale de muitos rituais, não só simbólicos, mas gestuais, para poder contar uma história, para poder significar tudo aquilo que está acontecendo naquele ritual religioso. Então, os rituais religiosos também se cercam de muitos símbolos para poder dar valor àquela experiência, para poder dar significado àquela experiência. Então, o símbolo serve para identificar pessoas, ele serve para dar valor a determinadas experiências e dar significado a algumas das nossas interações. Se identificar com um grupo significa que eu quero contar para as pessoas quem eu sou. Eu quero mostrar para as pessoas quais valores me definem e, principalmente, como eu quero ou espero ser tratado por ela. Da mesma forma que eu vou ler todo o conjunto simbólico que aquela outra pessoa está me entregando para saber o que esperar dela e como interagir com ela, como tratar ela. Bom, até agora a gente viajou na história e eu queria levar vocês para uma viagem um pouco mais interna. Queria pedir desculpa já em antecipação para os psicólogos, sociólogos e filósofos, né? Minha especialidade é branding, não é psicologia, mas existe um quê psicológico nas marcas, né? A gente pode dizer que existem vários eus, né? Existe um eu interno, né? Um eu Ricardo, o ser que pensa em mim, né? O algo que pensa em mim. Esse algo que pensa em mim, Freud define como ego, superego, id. Existem zilhões de definições psicológicas, né, para a constituição da nossa consciência. Mas esse eu inicial é o eu que pensa. É o eu que articula as palavras e fala com vocês agora. É o eu que tem um conteúdo na cabeça aqui e quer compartilhar com vocês. É o eu que julga como eu quero ser, como eu quero parecer, qual a impressão que eu quero que as pessoas tenham de mim, que tipo de linguajar eu vou usar. Esse eu, apesar de ter um mar subconsciente que a gente não controla, é o que a gente tem mais controle. É o que a gente consegue interagir melhor e é o eu que a gente convive. Tem um outro eu, ou uma outra expressão de nós mesmos, que é o nosso corpo, que é o quadro que a gente pinta para as pessoas,
que é o que algumas pessoas chamam de máscara, né? A máscara que a gente veste para a sociedade. Esse eu é o eu mais visível, né, de todos eles. É o eu que tem corte de cabelo, que tem barba, que está usando roupa, que um dia vai ter uma tatuagem. Ele é um eu que tem gestos, que tem corpo, que tem um físico, né? Esse eu, a gente tem um pouco menos de controle, porque eu consigo vestir, eu consigo pintar esse quadro, eu consigo alterar ele, mas eu já nasci com um quadro, né? Eu já nasci com uma cor de pele, eu já nasci com um biotipo, eu já nasci com uma tendência a engordar ou a emagrecer. Isso faz com que a gente tenha controle sobre esse quadro, mas ele é um quadro já pré-estabelecido, né? Ele já tem algumas características próprias, onde a gente trabalha em cima. Mesmo assim, esse é o quadro que leva esse eu interior para as pessoas. E esse quadro é o que a gente mais altera. A gente troca de roupa, a gente troca de corte de cabelo, a gente faz cirurgia para alterar o corpo, porque a gente quer mudar a maneira como as pessoas percebem o nosso eu interior. E a gente faz isso através do nosso eu exterior. A gente faz isso através do nosso corpo, da nossa fala, das nossas atitudes. Tudo isso para a gente poder trabalhar a nossa versão, a nossa faceta, o nosso eu mais incontrolável de todos, que é a nossa reputação. Ou seja, existe um Ricardo pensante, um Ricardo corpo, que está sendo capturado pela câmera agora, e existe um Ricardo que está na sua cabeça, na sua agora que está vendo o vídeo. Existe uma construção de Ricardo na sua cabeça. Algumas pessoas têm essa construção de várias interações comigo, interações pela internet, interações ao vivo. Tem gente que só vai construir um Ricardo dos vídeos, que nunca vai me conhecer de verdade, mas com certeza vai existir um Ricardo na sua cabeça. Esse Ricardo que a gente chama de reputação. Essa construção que existe na cabeça das pessoas é uma das coisas que a gente dá mais valor. O que as pessoas vão pensar de mim? Porque na verdade, esse outro está muito mais presente. Ele está presente na conversa das pessoas quando eu não estou perto. Ele está presente numa preparação para me receber. Olha, o Ricardo vai chegar aí, ele é assim, assim, assado. Então, essa construção de reputação é muito importante para nós. E se a gente hoje usa marcas para construir quem eu sou, para informar as pessoas quem eu sou, para as marcas, a construção da sua própria reputação passa a ser muito importante também. Porque se eu vou usar uma marca para informar para as pessoas quem eu sou, eu preciso entender quais são os valores dessa empresa, qual o propósito dessa empresa. E eu preciso saber um pouco mais sobre como essa empresa entrega os produtos que ela faz. Como são as condições de extração da matéria-prima, como são as condições de trabalho das pessoas que trabalham nessa empresa. Porque se eu vou usar uma determinada empresa para comunicar os meus valores, os valores dessa empresa precisam ser parecidos com os meus. Hoje, a gente vive uma era de um certo declínio das instituições. As igrejas, os governos têm um pouco menos de poder para definir quem eu sou. Numa sociedade globalizada, é muito mais fácil eu usar marcas globais para informar a todo mundo quem eu sou. O grande acesso que a gente tem hoje a outras pessoas, seja ela através de grupos de encontro, seja ela através da internet, seja ela através de grupos de WhatsApp mesmo, fez com que a gente conseguisse se identificar cada vez mais com nichos menores. Então antes, grupos pequenos ou grupos de interesses específicos, tinham menos pessoas. Então menos pessoas identificadas com um determinado grupo. Hoje, cada vez mais interesses específicos têm grupos maiores, porque é mais fácil encontrar pessoas que são apaixonadas pela borboleta azul da selva amazônica. Então eu consigo formar um grupo de pessoas apaixonadas por aquele animal, por aquele interesse específico, né? O que isso tem a ver? Tem a ver que aí essas pessoas começam a querer usar símbolos para comunicar para as outras pessoas que fazem parte desse grupo que elas fazem parte desse grupo. Ou usar símbolos para comunicar para outras pessoas que ela faz parte de um grupo de interesse específico. Então, se eu posso usar marcas para fazer isso, as marcas passam a ficar cada vez mais nichadas. Tem algumas marcas que elas são amadas só em um determinado grupo. Elas têm força só em um determinado grupo. Às vezes essa força extrapola
para outros grupos, porque esse grupo ganhou uma relevância, porque a marca ganhou uma determinada relevância. A gente ainda usa símbolos, agora marcas, para identificar a qual grupo eu pertenço e quais são as características desse grupo, para compartilhar valor desse grupo. Quando você vê um grupo de motoqueiros com jaqueta da Harley, você sabe mais ou menos o que esperar desse grupo de motoqueiros e como interagir com eles. Você pode ser um entusiasta da moto e querer participar desse grupo, querer ser uma pessoa que se veste daquela maneira, que se comporta daquela maneira. Porque você sabe mais ou menos como aquele grupo se comporta. E esse grupo usa símbolos, usa insígnias, usa a própria distinção dentro dos grupos, né, com os clubes de moto, para dizer quem eles são e quais valores eles compartilham entre eles. Agora, para finalizar e para trazer todo mundo de volta dessa viagem, por que a gente se apaixona por marca, né? Porque, na verdade, as marcas estão ligadas aos nossos valores. As marcas estão ligadas à percepção que a gente quer construir sobre nós mesmos. A percepção que a gente quer que as pessoas tenham de nós mesmos. As marcas estão ligadas à maneira como eu quero ser percebido, à maneira como eu quero ser tratado e à maneira como eu quero ser lembrado. E é por isso que a gente usa hoje as marcas para se comunicar. Para dizer quem eu sou, para dizer o que eu gosto e para dizer como você deve interagir comigo. Para recapitular, hoje a gente falou de marca, né? Falou da sua origem, tanto histórica, simbólica e do próprio termo, né? Da origem do termo brand. A gente falou um pouquinho dos primeiros hominídeos a deixar sua marca na parede, a nossa relação com os símbolos e com o significado desses símbolos, a nossa vontade de se identificar com um grupo, depois como isso afeta o nosso psicológico e por que marca. Por que a gente fala tanto de marca hoje na sociedade, por que a gente interage tanto com marca e por que marca ganhou tanto valor dos últimos anos para cá. E por fim, eu acho que a gente conseguiu responder, pelo menos inicialmente, a pergunta de por que a gente gosta tanto de marca, né? Porque a gente usa as marcas para identificar quem nós somos e como nós devemos ser tratados. Gente, um grande abraço. Se você ainda não fez, curte aqui, compartilha, marca a sinalização, deixe os seus comentários. No próximo vídeo a gente vai começar a abrir a nossa metodologia para vocês. Então a gente vai contar como a gente faz a gestão das marcas, como a gente faz com que marcas se identifiquem com determinados grupos, para que esses grupos usem essas marcas para informar para as pessoas quem elas são, como elas devem ser tratadas e quais valores elas compartilham. Um abraço, gente!